Vamos voltar agora ao coeficiente, trabalhar os coeficientes de mortalidade. Vamos ver agora o coeficiente de mortalidade materna. O coeficiente de mortalidade materna, ele calcula qual é o risco que uma mulher tem de morrer devido à gestação, o parto ou o puerpério. Então veja bem, não é uma mulher morreu, eu vou falar que ela teve mortalidade materna, não. Uma gestante morreu, eu vou falar que mortalidade materna. Tem que se investigar se a causa da morte foi devido à gestação, se a causa da morte daquela mulher foi devido ao parto, ou se foi ao puerpério, ou seja, os 42 dias depois que ela ganhou o neném, depois que ela pariu. Isso é extremamente importante, porque uma vez a gente tendo esse indicador alto, significa que a saúde da mulher, ligado à gestação, ligado ao parto, ligado ao acompanhamento depois do parto, estão precárias, e estão levando essas mulheres à morte por causas que não deveria acontecer. Então, como é que a gente se calcula ele? É muito simples, a gente pega todas as mulheres que morreram, ou seja, tem que ter um diagnóstico da causa de morte, devido à gestação, ao parto ou puerpério. Vou dividir por todos os nascidos vivos na mesma comunidade e ano, e multiplicar por 100 mil. Aí como que eu libero o resultado? Tantas mulheres morreram devido à gestação ou parto ou puerpério para cada 100 mil nascidos vivos. Então o ponto de diferença serão os nascidos vivos. Outros indicadores de mortalidade, esses já dá para já dá para você tirar mais certas conclusões sobre como que está a saúde daquela população baseado nesses indicadores. Então nós temos aqui o coeficiente de mortalidade específica. O coeficiente de mortalidade específica, eu tenho o coeficiente de mortalidade geral, onde eu pego todo mundo que morreu e divido pela população em geral. Agora não, eu vou pegar as causas das mortes específicas e dividir pela quantidade de população daquela comunidade. Então, é uma estimativa do risco da população morrer por alguma doença. Então é simples, eu pego a quantidade de óbitos por uma determinada doença e divido pelo total da população e multiplico por 100 mil habitantes. Então aqui embaixo nós temos um exemplo de doenças infecciosas e parasitárias. Eu quero saber qual é a proporção de pessoas que morreram por doença infecciosa e parasitária dentro da minha população. Então eu pego a quantidade de óbito devido a doenças infecciosas e parasitárias, divido pela população daquele mesmo ano e multiplico por 100 mil. Então, vamos dar um exemplo aqui. No ano de 2018 no Brasil, morreram por doença infecciosa e parasitária 54.814 pessoas. Neste mesmo ano, o IBGE estimou 208.500.000 habitantes para o Brasil. Ao a gente substituir os valores aqui em cima, nós vamos ver que o risco de alguém morrer por doença infecciosa parasitária no Brasil no ano de 2018 foi de 26,28 óbitos por doenças infecciosas parasitárias para cada 100 mil habitantes. Mas eu posso fazer isso aqui para doenças cardiovasculares, posso fazer por causas externas, por homicídio, posso fazer por câncer, então posso fazer por qualquer outra doença específica. Com isso eu vou achar qual a estimativa de morte para a população por doenças específicas. E eu também posso fazer por outras características. Então eu posso fazer, por exemplo, por sexo, posso fazer por faixa etária, posso fazer por raça, mas nesse caso eu tenho que usar a população específica, não tem como. Eu vou fazer por sexo. Então, vou pegar todos os óbitos masculinos e dividir pela população masculina. Pegar toda a população feminina, o óbito feminino de população feminina por faixa etária. Vou pegar os óbitos de uma faixa etária específica e dividir pela população daquela mesma faixa etária específica. Então, vou dar aqui um exemplo. Eu quero calcular o coeficiente de mortalidade por sexo na minha população. Vou pegar todos os óbitos masculinos naquele determinado ano, dividido pela população masculina do mesmo ano.
vezes 1000. Eu quero fazer, professor, não, do sexo feminino. Então vou pegar todos os óbitos do sexo feminino naquele mesmo ano, dividido pela população feminina do mesmo ano vezes 1000. Tá? Não, eu quero fazer por faixa etária. Então vamos pegar aqui um exemplo. A faixa etária de 1 a 4 anos. Eu quero saber qual é o risco que uma criança de 1 a 4 anos tem de morrer. Então eu vou pegar todos os óbitos. Pegar todos os óbitos das crianças de 1 a 4 anos, dividido pela população de 1 a 4 anos, naquele mesmo ano, vezes 1000. Assim, para todas as faixas etárias. E aí nós temos faixas etárias de acordo com o DataSUS, nós temos faixa etária de acordo com o Ministério da Saúde, nós temos faixa etária de acordo com a OMS, nós temos faixa etária de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde. Não importa. O que importa é eu tenho que ter os óbitos daquela faixa etária dividido pela população da mesma faixa etária. E assim eu vou achar qual é o risco que uma pessoa tem de morrer por faixa etária, por sexo e por doença específica. Eu posso fazer esses mesmos cálculos ainda dentro de uma mesma doença. Eu quero saber, por exemplo, qual é a chance de alguém morrer no sexo masculino por homicídio. Então eu vou pegar todos, na faixa etária de 20 a 30 anos. Então eu vou pegar todos os homens de 20 a 30 anos que morreram por homicídio e dividir pela população masculina de 20 a 30 anos. Aí eu vou achar o risco de um homem morrer por homicídio. E aí é lógico que eu vou comparar com o sexo feminino, comparar com outras faixas etárias. Então, no dia a dia, na vigilância epidemiológica, no dia a dia da saúde pública, na gestão dessas doenças, da minha comunidade, seja de uma única unidade básica de saúde, que ele vai comandar ali entre 400 e 700 famílias, a uma população do Brasil inteiro, eu tenho que saber todos esses indicadores de mortalidade por faixa etária, por sexo e por outras características que forem interessantes. Daí a importância de nós termos sempre os dados para isso. Outro coeficiente que é muito importante, porque ele avalia o quanto uma doença ela é capaz de matar, o coeficiente de letalidade. Eu quero saber o seguinte, no coeficiente de letalidade, o quanto eu tendo uma doença, qual é o risco que eu tenho de morrer por aquela doença. Ou seja, eu tendo dengue, qual é a chance que eu tenho de morrer por dengue. Então ele avalia o que? A gravidade daquela doença, a patogenicidade daquela doença, a capacidade daquele organismo infeccioso gerar doença grave e matar o paciente. Então o coeficiente de letalidade é um coeficiente resultante da relação entre o número de óbitos decorrente de determinada causa e o número de óbitos que foram realmente cometidos pela doença, expressando-se sempre em percentual. É um indicador útil para avaliar a patogenicidade, o quão grave é o agente causador da doença. Então, como é que eu calculo? Eu pego o número de óbitos por uma doença X, divido pelo número de pessoas cometidas por aquela doença X no mesmo período e multiplico por 100, então é dado em porcentagem. Então, vamos pegar aqui um exemplo aqui. No dia 27 de março de 2020, no Brasil, tem 3.036 casos de coronavírus confirmados, com 77 óbitos. Eu pegando esses 77 óbitos dividido por 3.336, que é essa fórmula aqui, chega-se a um coeficiente de letalidade de 2,54%. Essa é a letalidade até o momento do Covid-19 no Brasil. Eu posso fazer isso por faixa etária? Claro. Eu pegar, por exemplo, de 1 a 4 anos. Eu tenho que pegar todas as crianças de 1 a 4 anos que foram infectadas por coronavírus, né, que morreram por coronavírus, e dividir pelo total de crianças de 1 a 4 anos que foram infectadas pelo coronavírus. E assim eu posso fazer para idoso, eu posso fazer para uma série de outras coisas. Posso fazer só por doenças cardiovasculares? Sim. Pegar todas as pessoas que têm doenças cardiovasculares, que morreram por coronavírus, e dividir pelo total de pessoas que têm doenças cardiovasculares e foram infectadas por coronavírus. Aí eu vou ver a letalidade, por exemplo, dentro de uma comorbidade, que é no caso aqui, uma doença cardiovascular. Então, o conceito básico é o mesmo. O que muda, o que é? É o que eu estou pesquisando. Daí a importância de nós sabermos também fazer a letalidade para todo tipo de doença, por faixa etária,
por comorbidade, para a gente entender claramente como que aquela doença age na minha população. E tem a mortalidade por causa específica, a gente faz a mortalidade proporcional. Do total de óbitos que teve na população, qual é a proporção das causas? Então, eu tenho doenças cardiovasculares, eu tenho doenças por doenças sexuais parasitárias, eu tenho doenças por neoplasias. Tudo isso gerou uma quantidade de óbitos na minha população. Como é que eu faço para calcular esses óbitos? É simples. Eu pego a quantidade de óbitos por causa específica e divido por todas as causas. Geralmente aqui eu multiplico por 100, que eu vou dar em porcentagem. Então vou pegar aqui um exemplo. No Brasil, no ano de 2018, lembrando que são dados preliminares, pegando pelo Sistema de Informação e Mortalidade, tivemos 1.315.527 óbitos. Então, em um único ano, juntando todos os óbitos no Brasil, deu 1.315.527 óbitos. Para calcular a mortalidade proporcional de cada um, o que foi pegou a quantidade de óbito por causa específica e dividiu pelo óbito total e multiplicou por 100. E chegou-se a esses indicadores. Então hoje a gente vê que dentre os óbitos que ocorrem no Brasil, 27,07% ocorre por doença do aparelho circulatório, 17,27% por neoplasias, 11,85% ocorre por doença do aparelho respiratório, 11,41% por causas externas de morbidade e mortalidade. Aqui estão os homicídios, os acidentes de trânsito e outras coisas. Por doenças do sistema endócrino funcional, 6,10%. E aqui nós temos por doenças infecciosas e parasitárias, 4,17%. Então aqui nós temos proporcionalmente, dentro do total de óbitos que ocorreu no Brasil em 2018, as principais causas de morte. Então a gente vê aqui duas causas em decorrência de doenças crônicas, na sua maioria, então seguido por doença do sistema respiratório e depois por causas externas. Lembrando que esse perfil ele está mudando ao longo do tempo. Antigamente, há uns 10 anos atrás, causas externas estavam em segundo lugar. Hoje ela já está em quarto. Mas se a gente for pegar há bastante tempo, doenças infecciosas parasitárias já esteve em primeiro lugar. Hoje ela está descendo. Então, esses perfis é extremamente importante a gente acompanhar na nossa população, seja ela desde a unidade básica de saúde, que tem 400, 700 famílias, a um país inteiro, a gente vê se dentro de cada população não está tendo uma mudança no meu perfil. Isso é muito, muito importante. Daí a importância de fazer todos esses indicadores de saúde por sexo, por faixa etária e por outras características que nós acharmos interessante investigar para conhecermos o perfil adequadamente de mortalidade por doença da minha população. Lembrando que eu devo fazer isso desde uma unidade básica de saúde, ali uma saúde da família, onde eu vou pegar uma boa parte, vou pegar 400, 700 famílias, a um país inteiro. Então, resumindo, aqui nós temos um resumo das mortalidades, tá? O importante é lembrar que toda vez que eu trabalho com óbitos, eu estou trabalhando com o último evento esperado na área da saúde.